Olá, começa agora o programa Impressões aqui pela TV Assembleia. E nós temos como convidado todo especial o presidente do CREA Paraíba, Antônio Carlos de Aragão. E seja muito bem-vindo ao programa Impressões. Olá, Eri, é um prazer estar conversando com todos os telespectadores da TV Assembleia, um pouco sobre minha vida, um pouco sobre CREA e as coisas que nós temos programadas para o ano 2018, que é o ano do cinquentenário do CREA. Isso é muito importante. A gente começa falando um pouco da vida, da trajetória, então, do entrevistado. E eu queria que você falasse, nasceu onde, como é um pouco da sua trajetória. Sou Antônio Carlos de Aragão, filho de Afrânio e Socorro Aragão, professores universitários, aposentados, e nascido em Campina Grande, na maternidade Elpidio de Almeida, no dia 3 de novembro de 1960. E iniciei os meus estudos lá no Colégio Pio XI, depois fui para o Colégio Alfredo Dantas, e depois do início dos estudos, a família toda se mudou para São Paulo, porque meus pais foram fazer pós-graduação lá em São Paulo. Retornamos a Campina Grande, passei um ano em Campina Grande e fui morar nos Estados Unidos, onde passei uma boa temporada. Retornei à Paraíba, ao Brasil e à Paraíba, já para João Pessoa, e iniciei os meus estudos na Universidade Federal da Paraíba, onde me graduei como engenheiro civil em 1982. Muito bem, já passou por cargo público? Não. Se considerar cargo público os cargos que eu ocupei no CREA, sim, porque eu estou militando junto aos profissionais da Paraíba desde 1992. Comecei como conselheiro do CREA e dentro da função de conselheiro eu fui coordenador da Câmara Especializada de Engenharia Civil aqui do CREA, fui coordenador da Comissão de Ética, como coordenador da Comissão de Renovação do Terço, cheguei a ser vice-presidente durante o mandato do engenheiro civil Paulo Laércio Vieira, fui coordenador nacional da Engenharia Civil do Conselho Federal em Brasília por 2 vezes. Então eu praticamente passei por todos os cargos honoríficos que existem dentro do sistema. O último que faltava era justamente o de presidente aqui do CREA da Paraíba. Nos últimos 6 anos, tive a honra de ser convidado pela ex-presidente Gilcélia Figueiredo para ocupar a superintendência, que é um cargo executivo de livre provimento do caso do presidente. Passei 6 anos com ela e no último ano submeti o meu nome para os profissionais aqui de toda a Paraíba para presidente do CREA. E a minha eleição se deu no dia 15 de dezembro de 2017 para um mandato de 3 anos, que começou no dia 1º de janeiro de 2018 e vai até 31 de dezembro de 2020. Muito bom. Quer dizer que você participou de uma eleição direta. Eleição direta. 2 candidatos e você... Dois candidatos, certo? Foi uma conquista de todos os profissionais eleger da forma democrática e direta aquele que preside os destinos do CREA por esse período de 3 anos. O mandato é 3 anos, podendo haver apenas uma recondução, e neste caso o presidente não pode ser reconduzido após um segundo mandato. Muito bem. Então nós tivemos um outro candidato que abrilhantou o processo eleitoral. A disputa democrática ela é sempre muito salutar, porque você tem a oportunidade de apresentar o seu programa, suas propostas, ouvir os profissionais. Então durante a campanha eu mais ouvi do que propus. Então foi uma construção, o programa de gestão durante toda a campanha. É claro que a gente tinha as linhas principais, mas ao longo da campanha nós fomos ouvindo os profissionais, ouvindo as demandas dos empresários também, porque o CREA não é só o profissional. Nós temos as empresas que contratam esses profissionais, que geram emprego e renda e que fazem a roda da economia girar. Então, foi uma campanha bonita. Muito bem. O senhor já falou que já passou por diversos setores do CREA, já tem uma experiência já considerável, e 3 anos daqui para frente, qual será a perspectiva, o que o senhor quer deixar de modelo, já que conhece as demandas, já sabe as deficiências, as necessidades? Olha, vou falar em cima das propostas as básicas de campanha.
Primeiro, a valorização profissional, certo? Nós precisamos resgatar a autoestima do profissional, da engenharia, da agronomia e de todas as profissões que são jurisdicionadas aqui no CREA. Então, a valorização profissional ela passa por duas vertentes. Uma é a educação continuada e a outra é a questão salarial, que muita gente diz que não é com o CREA, mas eu acredito que é com o CREA. No caso da questão salarial, a luta direta, as negociações são através dos sindicatos e associações. Mas o CREA ele tem que estar ao lado dos sindicatos, das associações nessa luta, para valorizar o profissional. Uma das lutas mais importantes que nós temos hoje e que já está bastante adiantada, está inclusive para ser votada no Senado Federal, é a transformação da engenharia como carreira de Estado. Isso dá um status maior, isso dá uma série de prerrogativas a mais. E a outra luta que nós temos é a criação do piso nacional da engenharia, como existe o piso nacional dos professores, para que o profissional da engenharia ele tenha um mínimo de tranquilidade para trabalhar, para prover o sustento de sua família de forma digna. E nós vemos hoje, grande parte dos problemas que o Brasil vive nos dias atuais é o problema com as empresas. O mensalão, a operação Lava Jato, que no fundo é engenharia, as empresas estavam lá. Então, você precisa que os profissionais sejam bem remunerados para que prestem um bom serviço e não sofram tentações. Então, eu sempre digo, como é que se sente um profissional que ganha 2, 3 mil reais, que é o que algumas prefeituras aí oferecem aos profissionais, assinando medições de milhões de reais? É uma tentação muito grande. Então, a gente não quer privilégios, mas nós precisamos fazer com que o profissional tenha uma remuneração justa. Então, a nossa luta, a luta do CREA, quanto à valorização profissional, no que diz respeito à questão salarial, é essa, que o profissional tenha uma remuneração justa. Na outra vertente, que é a educação continuada, e em especial na nossa área, que é uma área tecnológica, as mudanças são muito aceleradas. Elas acontecem numa velocidade tremenda. Então, antigamente, bastava você ter um diploma universitário e você tinha sua carreira ou sua existência na vida profissional garantida. Hoje não. Hoje em dia as novas tecnologias elas acontecem numa velocidade tremenda que o que era de ponta hoje, amanhã já não é. Surgiu alguma coisa. Então, o papel do CREA não é só de ser cartório. O CREA tem que dar alguma coisa de retorno para o profissional e para a sociedade. E esse retorno que o CREA dá ao profissional é a promoção de cursos, são os convênios com instituições de ensino, a parceria que nós temos com a Mútua, que é o nosso braço social, que é a Caixa de Assistência de Profissionais do CREA. Então, nós captamos recursos dessa entidade, que é a Mútua, para promover cursos ao longo do estado todo. Inclusive, nós já lançamos, já temos na área de engenharia civil, uma pesquisa daquilo que os profissionais da engenharia civil querem, em termos de novas tecnologias, de aprender coisas novas. Então, a primeira vertente é essa. A outra é do CREA prestar um bom serviço. Prestar um bom serviço. Então, eu considero o CREA como uma empresa prestadora de serviço. O CREA não recebe dinheiro do governo, de nenhuma entidade. Então, todo recurso que é necessário à existência e à manutenção do CREA, ele vem das anuidades que os profissionais pagam, das anuidades que as empresas pagam e das anotações de responsabilidade técnica que os profissionais também pagam. Então, se você toma um serviço do CREA, você paga por aquele serviço, o serviço tem que ser rápido, eficiente, na medida da necessidade do nosso cliente, que é quem? O profissional e as empresas. Então, para isso, nós estamos capacitando nossos colaboradores de forma permanente, nós estamos sempre buscando as melhores tecnologias para que o profissional não tenha que se deslocar aqui ao CREA para tomar nenhum serviço. O CREA da Paraíba foi o primeiro CREA do Brasil a ser 100% informatizado.
Então, para você tomar algum serviço do CREA hoje, de qualquer lugar do mundo, basta que você tenha acesso à internet. E você pode acessar todos os serviços que o CREA pode oferecer a você. Então, isso é uma forma de ajudar um profissional. Porque muitas vezes nós... Estreitar também junto com o cliente. Com o cliente. Isso. Porque você tem... Hoje nós estamos aqui em João Pessoa. Então, o problema de mobilidade em João Pessoa é um problema sério hoje. Então, os profissionais vinham ao CREA, rodavam o quarteirão 3, 4 vezes para achar uma vaga. Quando chegava aí, pegava a ficha 50 e estava sendo atendida ainda a ficha 10. Então, isso não é um bom serviço. Isso eu estou tirando tempo do profissional que deveria estar trabalhando, produzindo, para tratar de alguma coisa do interesse dele aqui. Então, hoje, você, de sua casa, confortavelmente instalado, você acessa a internet e você toma esse serviço. Então, a outra coisa é fazer com que a estrutura do CREA preste um bom serviço. E a terceira vertente são as parcerias, porque o CREA tem que dar resposta à sociedade. O ato de fiscalizar, que é privativo do CREA, das profissões das áreas tecnológicas, tem que produzir um resultado. E esse resultado é direcionado à sociedade. Então, para isso, nós temos convênio com o Tribunal de Contas do Estado, com o Ministério Público Estadual, com o Ministério Público do Trabalho, no sentido de nós nos ajudarmos para fazer com que a engenharia ela seja bem executada, não só nas obras particulares, como nas obras públicas. Então, esses são os 3 eixos principais que nós estamos propondo aqui nesses 3 anos. E como eu disse, a coisa ela muda muito rapidamente. Então, a esses 3 eixos nós poderemos, ao longo do mandato, incluir outros que se tornem necessários. Com certeza. E isso dando toda uma celeridade à prestação do atendimento. Exatamente. Muito bem. Nós vamos agora a um intervalo e voltamos daqui a pouco. E você não sai daí. A gente volta em instantes.